O livro na sexta de hoje é Fita Verde no Cabelo, Nova Velha História, de Guimarães Rosa, editora Nova Fronteira. É uma releitura de Chapeuzinho Vermelho. É um livro juvenil em que a personagem principal está desabrochando para a adolescência, com todos os seus desejos e sonhos. Na história, Fita Verde está em um lugar em que tudo era uma vez, ou seja, nos contos de fadas. E ela leva um pote e um cesto para sua avó. A menina tem escolha de um caminho mais curto ou mais longo. E ela opta pelo mais longo e lúdico, até chegar à casa da vovozinha e se confrontar com uma realidade, a morte dessa avó. É um livro que aborda temas como medo, alegria, desejo, morte, tristeza, consciência. É um livro com uma linguagem rica, com as metáforas de Guimarães Rosa, suas palavras inventadas como velhos que velhavam, lenhadores que lenhavam. Uma escrita poética. Para vocês terem uma ideia, vou ler o início. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior, nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, aqui por enquanto. Aquela, um dia, saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. A história começa com a menina ingênua, com essa fita de cor verde, que pode fazer referência à falta de juízo da menina. No final, quando ela adquire o juízo, que também pode ser lido como uma consciência do mundo, ela perde a fita. Isso é muito legal. A relação do juízo com a fita. Eu vou mostrar um pouco da ilustração, que é do Roger Mello. Ele, em 2014, recebeu o prêmio mais top da literatura, o Hans Christian Andersen. Vou começar pela ilustração dos lenhadores com um corpo de humano. Aliás, um corpaço carregado de sensualidade e com cara de lobo, um lado animalesco desses homens, já que o lobo na história não mais existe, porque os lenhadores exterminaram o lobo. Aí aqui eu vou abrir um parênteses. Os contos de fadas de Perrault tinham um tom moralizante por causa do contexto histórico da época, a Contra-Reforma. Então ele traz em seus contos a famosa moral da história, e o seu lobo era quase humano. E é nesse ponto que a gente percebe que o Roger Mello dialoga com Perrault, quando ele ilustra um lobo meio humano. Mas ele vai além e mistura esse personagem, o lenhador. E aqui nessa mesma página, vocês percebem a fita verde no cabelo da menina, que aliás parece uma auréola. As ilustrações trazem as cores do preto, do cinza, que são cores que conversam com a emoção do medo. E tem o verde, que atravessa a história, como na fita do cabelo, no caminho, e tem outros momentos também. Essa imagem na casa da avó é linda, porque a gente só vê a sombra da avó, já que ela está nos seus últimos minutos de vida. As mãos dela, unidas, remetem àquela brincadeira de gerar imagens na sombra. É demais, gente, assim, é uma das ilustrações que eu mais gosto nesse livro. Aí vem a referência à clássica sequência de perguntas da menina, que culmina com a morte da avó. E fita verde dizendo que tem medo do lobo. E aí a imaginação da gente pira, porque esse lobo pode ser o tempo, que como o lobo também devora tudo e todos. Pode ser a própria morte. É um livro belíssimo. A gente fica como as casas que flutuam na última imagem dessa história.